Então, nós vamos dar início a mais uma apresentação Kangen, tá? Essa é uma apresentação um pouco diferente, nós não vamos fazer as experiências Kangen aqui, mas nós vamos fazer um esforço para que a gente possa trazer todas as informações necessárias para que você possa conhecer a tecnologia, recomendar e também trazer as pessoas que gostariam de conhecer aqui para essa reunião, tá? Então, o objetivo dessa reunião é realmente trazer informações qualificadas, verificadas e realmente reduzir, se não eliminar, as dúvidas em relação à eficiência dos equipamentos e também da qualidade da nossa água, tá? Então, eu vou começar dizendo para vocês que nós estamos aí há 20 dias do ano novo. Vocês já pararam para prestar atenção nisso, gente? Está acabando o ano? Pois é. E o que você fez em 2026, em 25? O que você fez em 2025 que deu certo e que você vai continuar? E o que você está ajustando, tanto na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, em 2026 para ter melhores resultados em saúde, né, em conquistas e tudo mais. Então, nós vamos continuar aqui hoje com saúde e água de bioperformance. A minha intenção aqui hoje é trazer para vocês um pouquinho do que é essa água de bioperformance. Então, vamos começar, né? Vocês já sabem, é comum, todos nós já sabemos dessas informações. 71% do nosso corpo é água, isso é muito difundido em palestras, em eventos, na escola, né? Em muitos lugares a gente ouve falar sobre isso, principalmente nas redes sociais hoje. Sendo que 95% dos nossos olhos é constituído por água. E se a gente for olhar dessa forma, todos os nossos órgãos são essencialmente constituídos por água. Nosso cérebro, 85% da sua estrutura é água. Logicamente que se retirar, se desidratar, ou se você não tomar água de qualidade, com eficiência, como que fica esse cérebro, né? Os pulmões, que normalmente nós acreditamos que ele é uma câmara de ar, 80% da estrutura desse órgão também é água. 80% dos nossos rins, 79% do sangue também é água. 77% do nosso coração, 77% do nosso coração é água. E todos nós imaginamos o nosso coração como um músculo, né? Porém, gente, eu gosto de dizer que se a gente desidratar, como fica essa forma? Como fica a forma do nosso organismo, né? Mas não é qualquer água, gente. Inclusive, hoje, esse é o tema principal da nossa reunião aqui. Nós vamos falar hoje sobre água estruturada. E o nosso organismo, mesmo sendo 71% de constituição de água, 66% dessa água, ela não é uma água comum. Não é como a água que a gente conhece, que chega pelas nossas torneiras. É uma água estruturada. Uma água conhecida também como a quarta fase da água, uma água mais viscosa, mais consistente. E essa água, ela compõe o interior da nossa célula. A nossa célula precisa desse tipo de água para realmente produzir a energia e a vitalidade que o nosso corpo precisa. Apenas 34% é uma água fluida, uma água que passa pelo nosso organismo, ajudando a fazer, sim, a limpeza de resíduos e faz com que nós eliminamos todos os dias. Então, se a gente elimina diariamente cerca de 34%, 30%, vamos colocar assim, então nós também devemos repor essa mesma quantidade por dia. Olhando dessa forma, nós chegamos a uma compreensão seguinte. Nós temos aqui 71% da superfície da Terra, do planeta Terra, que a gente poderia chamar também de planeta água, é água. 71% do nosso planeta é água. E desses 71%, gente, 97,5% é água salgada. Está disponível nos mares, nos oceanos, e 83% ainda é abissal. Está inacessível, é muito profundo. Sobrou o quê? 2,5% de água doce, estatisticamente. Só que dessa água doce disponível em água acessível, vamos dizer assim, apenas 77,4% está congelada, ou seja, não está acessível, né? 22,4% é subterrânea, é necessário equipamentos para fazer a extração e o acesso a essa água. Sobrou, gente, apenas 0,02% em rios e lagos, que ainda estão contaminados, seja de águas recicladas ou de contaminações por conta do estilo de produção alimentar que nós desenvolvemos no planeta. Mas e aí? O que sobra, né? Gente, existe no planeta as blue zones, ou seja, zonas azuis onde existe uma qualidade de vida, existe um povos, comunidades que eles vivem mais tempo, eles têm uma longevidade maior, cerca de mais de 100 anos, de 100 a 120 anos, que eles vivem com vitalidade, com saúde, sem doenças degenerativas. E eu vou mostrar aqui para vocês aonde são esses lugares. Olha aqui.
As Blue Zones nós temos Okinawa no Japão, nós temos Sardinha na Itália, Icária na Grécia, Ipoia na Costa Rica, Loma Linda nos Estados Unidos. E essas comunidades, elas têm algumas coisas em comum. Elas têm alimentação, um povo que vive em comunidade feliz, tem propósito, mas o que não é muito difundido, inclusive nos livros e documentários já disponíveis sobre essas regiões, é a qualidade da água. Mas hoje você teve a oportunidade de estar aqui e entender essa característica dessas regiões que foram, sim, estudadas por vários profissionais, por vários pesquisadores, desde químicos, cientistas físicos, enfim, vários médicos também estudaram as características das águas desses lugares e descobriram características essenciais que, sim, dão condições para essas comunidades viverem com longevidade. Porém, não é interessante que isso seja difundido. Não é interessante, principalmente diante de hábitos que nós já temos socialmente, de dizer que a água é fundamental, é base para uma vida saudável. Então, nós vamos estudar aqui um pouquinho sobre isso. Os povos que vivem nessa região, por exemplo, Okinawa, por exemplo, são povos que eles realmente detêm uma vitalidade mesmo já em idade avançada. Coisas que muitas vezes nós, vamos saber, a gente nem deseja, né? Quantas pessoas você conhece que vive aí, já está satisfeito de chegar aos 70 anos doente, né? Assim, se tiver mobilidade, se tiver conseguindo participar de algumas coisas, já está bom. Gente, infelizmente isso é uma verdade. Muita gente não consegue nem imaginar-se vivendo além dos 80 anos, porque ele não quer dar trabalho, porque ele já imagina que ele só vai chegar nessa idade se estiver doente. Então, precisa haver uma construção mental, sim. Nós precisamos, sim, levar as pessoas a acreditar, porque já existem comunidades, já existem pessoas, povos que vivem com mais de 100 anos de forma saudável e feliz. A gente só precisa entender como alcançar tudo isso. E aqui eu gosto de trazer para vocês essa informação. O envelhecimento nada mais é do que a desidratação natural. Porém, o nosso estilo de vida, a forma como nós estamos vivendo, está acelerando esse processo por conta da alimentação acidificada, dos maus pensamentos e preocupações, a falta de desconexão de um mundo frenético, né, falta de contato com a natureza. Tudo isso tem acidificado, oxidado as nossas células e por isso está acontecendo um avanço significativo do envelhecimento precoce. Aqui nós trazemos algumas referências e hoje essa aula é sobre embasamento científico. Para você isso é muito importante, saber sobre as características da água de uma forma muito mais concisa, isso aqui pode ser relevante para você. Nós temos aqui um livro do Dr. Faridun Batmanghelidj, eu sempre falo muito dele. Ele escreveu um livro muito famoso chamado Você Não Está Doente, Você Está Desidratado. E isso é muito forte. Nós fizemos uma versão, uma compilação dessas informações baseado nos estudos do Dr. Faridun Batmanghelidj e outros, e resumimos isso no livro Sede Oculta, que nós escrevemos e lançamos ainda este ano. Por outro lado, gente, você pode ir direto à fonte. Por que nós fizemos isso? Porque não existe muitas literaturas sobre água disponível em português. Então, é necessário, sim, que você vá buscar informações e também acesso em artigos em inglês, tá? Aqui nós temos também um outro livro que fala do povo Hunza, né? O mistério da saúde, da longevidade do povo Hunza. Esse livro também é muito interessante para vocês que têm interesse em saber mais sobre a longevidade saudável dos povos que já habitam a Terra, tá? E por que a água de lá favorece esse estilo de vida mais longevo. E hoje eu gostaria de focar especialmente nesse livro chamado ali O Enigma, né? Ou Quebra-Cabeça da Água Hexagonal. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa característica da água. O que é uma água microcluster? O que significa uma água hexagonal? E quem foram as pessoas que estudaram sobre isso e por que hoje nós temos... Isso é fundamental para uma água saudável, tá? Esse livro aqui, gente, ele é muito bacana. Infelizmente não tem versão em português, mas eu vou tentar trazer para vocês aqui um pouquinho dessa informação, tá? Mais adiante. Vamos lá. Aqui, gente, começa a nossa compreensão sobre a informação que a gente, de fato, precisa levar às pessoas. Nós temos aqui a necessidade de trazer que uma das características importantes para uma água saudável é a descontaminação. Mas muitos param apenas na descontaminação biológica, que é aquela que a gente já está acostumado, os nossos ouvidos já estão acostumados, que é o sistema de saneamento básico, que faz o tratamento da água de forma química para fazer a eliminação de vírus, bactérias, fungos e outros resíduos
ali na nossa água, que é uma água reciclada. Vamos lembrar sempre disso. A água que nós recebemos, ela é uma água reciclada, é uma água de descarte, de serviço, tá? Mas, por que isso? Então, por que a concessionária, então, não entrega uma água excelente de hidratação? Vamos pensar, gente, do quanto, de fato, a gente utiliza de água para ingestão e o quanto a gente descarta. Né? Quanto de água você usa para limpar sua casa, limpar seu carro, para lavar louça, roupa? É muita água que a gente descarta no serviço. Então, não é razoavelmente coerente fazer um investimento para entregar uma água de altíssima qualidade, uma água de bioperformance, tá? Então, a concessionária, ela entrega a melhor água básica para você, dentro da legislação, que, por incrível que pareça, ainda é a mesma da década de 40. Então, as águas que nós recebemos, ela é sim legislada, ela é sim cumprida, ela entrega uma água muito boa para a gente, porém, nós temos a responsabilidade de fazer o melhoramento dessa água para fazer ingestão. O problema é que isso não é difundido e você não sabia disso. O máximo que as pessoas são orientadas a fazer é uma filtragem, que é o primeiro processo básico de melhoramento das águas, tá? Além do saneamento, gente, que é uma descontaminação biológica, é muito importante hoje, nos dias de hoje, fazer uma descontaminação química. Por quê? As nossas águas hoje, elas contêm mais de 52 tipos de contaminantes que não conseguem ser removidos pelo sistema de saneamento básico, pelo formato que hoje é adotado para fazer a reciclagem da água. Metais tóxicos, resíduos hormonais, resíduos medicamentosos, microplásticos, enfim, uma infinidade de conteúdos que chegam na nossa torneira, nas nossas águas, e que não tem como fazer a remoção em grande escala. Você deveria saber disso e fazer essa descontaminação já no seu ambiente, já na sua casa. Você é o responsável por isso, tá? Além dessas duas descontaminações, pessoal, é muito importante a gente entender sobre física. Assim como o doutor Masaru Emoto, né, fez um experimento, fotografou os cristais de água e descobriu que as águas expostas a vibrações como música clássica ou palavras de gratidão, de afeto, elas tinham uma composição divina, um formato hexagonal perfeito. Pega essa dica, formato hexagonal perfeito. Porém, as águas expostas, né, a heavy metal, a palavras de ingratidão, de dores e sofrimentos, elas tinham uma composição deformada, né, e até assim, sem beleza, vou dizer dessa forma. Então, eu trago para vocês a consciência de que a água que chega para a gente, ela é muito mais do que apenas um líquido essencial ou uma sopa de minerais. Ela realmente tem mais do que tudo isso, ela tem energia também. E aqui entra a necessidade de fazer uma descontaminação física, ou seja, remover os íons positivos que podem estar, sim, influenciando energeticamente as nossas águas. Aqui, pessoal, a minha intenção é trazer informações para você fazer uma reflexão e conduzir as suas próprias pesquisas, tá? Uma segunda característica de água saudável, uma água de bioperformance com o nosso organismo, é que ela precisa ser equilibrada em minerais. Ela precisa ser equilibrada em eletrólitos. Então, ela precisa ter sódio, potássio, cálcio, magnésio, que são minerais essenciais. Nós precisamos do diferencial de potencial do cloreto com bicarbonato para que o nosso coração possa promover realmente a energia que a gente precisa, porque ele é a nossa usina de energia. E o que isso importa? Importa você saber que existe água dura, que é uma água como do Mar Morto, por exemplo, né, com muitos minerais, então ela não é equilibrada, ela tem muitos minerais e com isso ela tem uma tensão superficial diferente, ela não consegue hidratar, tá? Tanto que nada cresce, né? Nós temos também um tipo de água chamada água macia, que é uma água fraca em minerais, uma água que falta ajustar, e é a mais disponível no mercado, tá? São as águas mais disponíveis em garrafinhas PET e vários outros tipos de água que a gente encontra pensando que é uma água saudável. Ela é fraca em eletrólitos. Por outro lado, nós temos também a chamada água destilada, que é uma água morta, é uma água que não tem nada, foi tirado tudo dela, só ficou o líquido H2O. Então, essa água ela tem uma finalidade específica, ela tem sua utilidade, mas ela não deve ser utilizada para promover saúde em nível celular, porque ela não tem nada, certo? Isso é o básico, tá? E aí, então, nós já falamos aqui de duas características, né? Ela tem que ser descontaminada em 3 eixos e ela precisa ser equilibrada em minerais. Mas tem outras características que não são tão visíveis assim. A maioria das pessoas não tem essa consciência, não sabe. E para fazer essa identificação é necessário até equipamentos de laboratório, como, por exemplo, neste caso aqui, nós precisamos de um medidor de ORP. O que significa isso? É o potencial de oxirredução. O potencial que essa água carrega eletricamente de oxidar, né? É como se a gente lembrasse ali do bombril ali na nossa pia, na nossa bancada, que oxida, ele enferruja.
né? E aqui nós temos alguns exemplos para trazer para vocês. Um cafezinho, por exemplo, ele tem 50 de ORP positivo. Então, os líquidos que a gente vai trazer aqui de informação para vocês, eles podem ser ORP positivo, medido em milivolts, ou ORP negativo, onde o ORP positivo ele é oxidante, ele tem maior capacidade de oxidar, e o ORP negativo ele tem uma capacidade de antioxidar, de favorecer o rejuvenescimento celular, tá? Então, nós vamos compreender aqui o seguinte, o cafezinho que eu estava falando, ele é 50 positivo, só que o seu corpo é inteligente, o meu corpo é inteligente, e nós somos programados para fazer regeneração celular. Nós somos programados para fazer autocura todos os dias, através do processo de limpeza. E aí, a gente faz um consumo inadequado, enfim, mas isso é recuperável. Se a gente caminha descalço, se a gente vai na natureza, tem um contato maior com a natureza, tem bons pensamentos, se a gente tem uma alimentação mais equilibrada. Então, isso é possível ser ajustado. Tá? Por outro lado, mais avançado do que isso, nós temos ali os líquidos, né, que passam por um sistema chamado osmose reversa, que também faz a remoção de todos os minerais e depois faz a adição, quimicamente, ou de minerais, ou de corante, ou de açúcares. Então, esse grupo, ele já está ali entre 200 e 300 milivolts positivos. E o que significa isso? Ser ORP positivo significa que arranca elétrons. Ele realmente é nocivo, agressivo para o nosso sistema. Só que a gente demora um pouco para sentir os efeitos, porque essa conta, gente, ela é de trás para frente, né? É o último boleto lá que começa a ser descontado. Então, assim, é muito importante que a gente compreenda que beber um refrigerante, ingerir uma bebida com ORP positivo, ele não vai, de fato, imediato, me causar um dano, mas vai acumular um sistema já desgastado para depois fazer um processo de limpeza. Então, os líquidos que passam por osmose reversa e ainda vão para recipientes com enlatados, gaseificados e ainda em alumínio, e também a água de torneira, eles contêm um ORP superior a 400 positivo, o que faz com que eles já entrem em outra categoria. Eles já passam a ser uma espécie de desinfetante, eles são tóxicos para a ingestão, tá? Então, isso que você precisa saber, isso só é possível se for medido com uma ferramenta de laboratório. E a maioria das pessoas não tem, quiçá, acesso a essa informação. Por outro lado, nós temos o ORP negativo. E o que significa ser um ORP negativo? Significa que isso doa elétrons. Então, a gente é energizado através disso. E a nossa célula, ela precisa de energia. Ela precisa, de fato, colaborar com o desempenho do nosso organismo. Então, aqui nós temos um potencial oxirredução negativo, por exemplo, da vitamina C. A vitamina C é um poderoso estimulante do sistema imunológico, difundido, né? A maioria das recomendações médicas, eu senti um resfriado, qualquer coisa, já manda tomar uma vitamina C. Pois bem, gente, nós temos dentro disso tudo o chá verde, que é 100 negativo. Então, nós temos ainda um melhor estimulante, porém isso não é difundido. E aí eu gosto de dizer para vocês, tem muitas coisas das quais a gente não sabe, né? Aqui nós temos, gente, uma água de bioperformance, que é o motivo pelo qual eu estou aqui hoje falando com vocês. O que é uma água de bioperformance? É uma água que entrega elétrons, lembra que eu falei para vocês? Ela doa elétrons em uma quantidade muito superior. Nós temos aqui água Kangen, ela é 400, superior a 400 negativo. Então, ela tem um alto poder antioxidante, que faz com que o seu organismo trabalhe favorável ao rejuvenescimento celular. Reduz e elimina os radicais livres. E não é qualquer radical livre, gente. É o radical livre nocivo, porque ela ainda acaba sendo uma água bioseletiva, ou seja, ela produz, ajuda o radical livre, que é saudável, que é importante para o nosso organismo, e faz a eliminação daquele que é, de fato, nocivo. E promove a regeneração em nível celular. E dá condições ao seu organismo de promover a autocura. Porque o que nós precisamos, de fato, é dar condições ao nosso organismo que ele é programado para fazer essa limpeza, essa regeneração, e trazer de volta essa vitalidade. Essa já é a função do nosso organismo. Tá? Então, essa é uma das características importantes sobre água que nós trazemos aqui para vocês. Por outro lado, mais adiante, nós temos uma outra característica. Né? Então, nós avançamos aqui para o potencial hidrogeniônico, chamado pH ou pH alcalino. Né? Essa informação ela foi muito difundida durante a pandemia, muitos profissionais, muitos médicos, né? muita gente falou sobre isso, sobre uma água alcalina. Mesmo que por adição química, ela se tornou muito difundida. E o que significa, de fato, um potencial hidrogeniônico? Né? Os líquidos são considerados ali ácidos quando eles estão com pH de 1 a 7, de 1 a 6, 7 neutro, e de 8 a 14 é considerado alcalino.
Mas, gente, não é porque é alcalino que é saudável, tá? Para a ingestão, para a saúde. Por exemplo, nós temos um alvejante que tem pH 14, mas não é porque ele é alcalino que ele vai ser saudável para a ingestão. Mas aqui é importante focar que o nosso sangue, ele tem um pH 7,35, 7,45, é uma janela muito pequena, é uma janela que nós devemos sim prestar atenção, porque os nossos órgãos responsáveis por fazer esse equilíbrio ácido básico, ou seja, esse tamponamento, eles trabalham muito. Se eu tenho uma alimentação, uma hidratação muito acidificada, acidificando o meu sistema metabólico, eu vou ter um desgaste muito maior dos meus órgãos nesse processo. Mas se eu entrego ao meu organismo uma água já equilibrada, com um pH alcalino, desacidificado, sem adição de outros processos químicos, eu realmente conduzo a uma boa saúde. E isso quem diz não sou eu, né? O Dr. Otto Warburg, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 1931, e olha onde está 1931, disse que nenhuma doença, inclusive o câncer, pode existir em um ambiente alcalino. Ele está falando de um ambiente interno, né, de um sistema metabólico. E não estamos falando do pH do sangue, tá? Mas sim, esse sangue ele vai ser equilibrado por conta, sim, do nosso sistema metabólico. Uma pessoa saudável, ela tem o pH sanguíneo em 7,35, 7,34. Mas uma pessoa que já está em coma, por exemplo, ela já está com pH 6,85. Isso nos mostra a importância da gente saber essa informação, porque essa janela é muito pequena, né? Então, pessoal, essa é uma das informações relevantes em relação à água. E a água Kangen, ela não é qualquer água alcalina. Ela é uma água alcalina por meio de um processo de eletrólise, que nós vamos falar mais adiante, e que dá a ela essas condições de ser desacidificada, tá? Mas aí a gente fala que, assim, não é só RP, não é só pH. Essa água ainda é muito mais diferenciada. Ela tem ainda, ela passa por um processo dentro da câmara desse equipamento que faz com que a água comum, a água que a gente recebe, que é uma água empelotada, que não foi feita para ser encanada, sabe? Ela não tem essa forma naturalmente, mas ali ela fica aglomerada. Então, esses macroclusters de 15 a 20 moléculas, ela se torna uma água pesada, desagradável. E é por isso que muitas pessoas preferem gelar a água. Levar à geladeira, por quê? Porque ela expande um pouco, ela não vai ficar microestruturada, mas você vai ter a sensação de uma leveza maior na ingestão dessa água. Só que essa água que chega ali, né, empelotada, ela passa pelo processo de eletrólise dessa câmara e ela vira uma água microcluster, uma água hexagonal. Lembra que hoje o tema é principalmente essa característica da água. E por que isso importa? Porque o Dr. Peter Agre, ganhador do Prêmio Nobel de Química de 2003, faz pouco tempo isso, descobriu que as aquaporinas, que é um portal que as nossas células têm, por onde passa realmente a entrega de água para o nosso organismo. Lembra que eu comecei essa reunião falando que o nosso organismo tem, essencialmente, água estruturada? Então, a nossa célula precisa de água estruturada. E é por esse canal que essa água é entregue ao interior das nossas células. E isso é possível porque nós consumimos frutas. Porque senão, se as pessoas que não têm água Kangen, elas não têm uma água estruturada. Então, como é que ela faz essa absorção? Porque as frutas têm água estruturada. A laranja, a melancia, todas as frutas, elas têm uma água organizada. E tem quem estudou sobre isso. Então, essas moléculas, elas ficam organizadas de 5 a 6, e elas ficam mais fáceis de atravessar esses canais, e aí sim fazer uma hidratação mais eficiente. E é por isso que você se sente mais hidratado, porque essa água, além de outras características sim que compõem tudo isso, faz com que ela se torne realmente eficiente na sua entrega em nível celular. Tá? Então, e aí, eu gostaria de trazer para vocês aqui uma informação nova, talvez para alguns, né? Dr. Moon-Sik Jeong, gente, ele é o químico sul-coreano, cientista da água, o mais especialista em água difundida, tá? Ele é conhecido por ser pioneiro nas pesquisas sobre a estrutura molecular da água e a sua relevância para a saúde em nível biológico, tá? O que acontece? O Dr. Mu, ele trouxe várias teorias e ele é o escritor daquele livro que eu falei logo no início, que é o livro que fala lá sobre o enigma da água e a chave hexagonal. Evidências científicas da água hexagonal e suas propriedades. Então, quando alguém questiona sobre as características dessas águas, né, se existem evidências científicas, é preciso primeiro entender que tudo tem um viés. Até se conseguiram criar estudos científicos que comprovam
que água com gás é saudável para emagrecer, imagina para tantas outras coisas que se tem. Então, não é porque existe um artigo científico ou porque existe um artigo provando que de fato é, porque você precisa de fato entender o que aquilo significa. No caso da água com gás, a melhora, né, ali na glicose é muito insignificante. E aí, mas isso se torna relevante em alguns aspectos de marketing e também de viés. E aqui eu gostaria de dizer para vocês, existe quem também estudou sobre a água hexagonal e a importância dela e fez disso a sua missão de vida. Então, ele escreveu a teoria da estrutura líquida significativa, né? Ele era amplamente conhecido por essa teoria, que ajudou a desvendar a estrutura da água. Ele fala também sobre a água hexagonal. O Dr. John foi pioneiro na pesquisa da água hexagonal e ele postulou ser a forma de água predominante do organismo saudável, que é aquele que eu falei para você no início, né? Nossas águas, elas precisam ser estruturadas, essas águas internas. Ele sugeriu que a água se organiza em aglomerados hexagonais e que podem armazenar e transferir energia de forma mais eficiente, facilitando a hidratação e os processos metabólicos. Então, é daqui que você tira as informações sobre a água hexagonal. Teoria do ambiente molecular da água. Foi apresentado em 1986. Há 40 anos, essa teoria propõe que a reposição da água hexagonal no corpo pode aumentar a vitalidade, retardar o envelhecimento e prevenir doenças. Agora faz sentido o estudo lá do Dr. Henrico Adam nos povos Hunza, lá no Afeganistão. A publicação de ensino, por exemplo, ele publicou, gente, quase 300 artigos científicos sobre o assunto da água estruturada e lecionou em universidades de prestígio, como a Universidade de Utah e o Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia, onde se juntou em 1971. Os livros, o mais famoso livro dele é esse, né, O Enigma da Água, e A Chave Hexagonal. O Dr. Moon fundou a Academia Coreana de Ciência e Tecnologia, serviu como segundo presidente, e sua pesquisa influenciou o campo da saúde e bem-estar, especificamente em relação à importância da qualidade da água para a saúde humana. Então, aqui fica um nome para você estudar, para você pesquisar e para você verificar essas informações. Além disso tudo, da água hexagonal, a importância dessa água hexagonal, nós ainda temos o aglomerado dessas moléculas, que é uma água empelotada, e ela fica mais empelotada porque ela fica em cachos, né? Que é uma água de alta tensão superficial, o que dificulta a hidratação, principalmente contra a gravidade, ou seja, em nível cerebral. Já uma água microestruturada, que passou por um processo elétrico de reorganização dessas moléculas, ela fica mais organizada em grupos e ela tem uma melhor passagem para o cérebro, atravessando a barreira hematocefálica. E quem fala sobre isso, e tem vários estudos científicos sobre isso, é a doutora Corinne Allen. Ela diz que a água hidrogenada, ou seja, uma água rica em hidrogênio molecular, que também dá essa característica, fornece a energia necessária ao cérebro com mais eficácia do que qualquer outra substância. E existe vários relatos em relação aos estudos que ela já publicou, inclusive estudos clínicos relacionados a doenças neurodegenerativas, neurológicas, enfim. Então, fica aqui também uma busca para você fazer em relação à doutora Corinne Allen. E por que todas essas características são fundamentais, são importantes e realmente funciona no equipamento Kangen? A grande diferença do nosso equipamento, gente, que faz com que ele se torne um grande diferencial mesmo, impacto mesmo, é a ionização por eletrólise. Existem várias formas de fazer o processo de ionização, mas o processo de eletrólise, ele é muito eficiente porque ele faz a separação iônica, ou seja, separa os positivos dos negativos. Mas, além disso, o equipamento Kangen conta com a qualidade da matéria-prima nesse processo. Porque existem outros materiais que podem ser feitos no processo de eletrólise, mas com grande risco de contaminação e com desgaste em relação ao processo de eletrólise. Mas o equipamento Kangen, ele trabalha com placas maciças de titânio revestidas de platino em grau cirúrgico. E isso faz toda a diferença na hora de você produzir uma água por meio da eletrólise, com separação iônica, sem contaminação e com durabilidade. Então, aqui nós temos mais uma informação relevante. Além disso, o processo de eletrólise favorece a dissolução ou isolamento, vamos falar assim, do hidrogênio. Ele quebra as moléculas de H2O e deixa livre o hidrogênio, por isso chamado hidrogênio molecular ativo. E o hidrogênio nessa água, gente, ela é maravilhoso. Eu gosto de dizer que não é uma água rica em hidrogênio. Eu gosto de dizer que é uma água multimilionária em hidrogênio molecular, né? Bilionária. Por quê? Você produz em abundância ali no equipamento, você produz em grande quantidade, você vai tomar várias vezes ao dia, você vai ter acesso a hidrogênio molecular de verdade. E isso faz total diferença, porque o hidrogênio molecular, ele é o menor de todos os antioxidantes, com massa atômica 2 apenas.
ele faz eliminação seletiva dos radicais livres, tem rápida assimilação na corrente sanguínea, não deixa resíduos tóxicos ao neutralizar os radicais livres, é capaz de atravessar a barreira hematocefálica como um poderoso antioxidante cerebral, capaz de reciclar os antioxidantes já oxidados, né, porque a sua alimentação tem muitos nutrientes que são antioxidantes, mas ao fazer esse processo ele pode oxidar. E o hidrogênio molecular dissolvido na água, gente, ele é 88 vezes menor que a molécula de vitamina C. Então, nós estamos falando de um código da vida que está contido na água, mas quando ele não recebe essa carga de elétrica ali, de dissociação, ele não está biodisponível. Então, quando ele passa pelo processo de eletrólise, o hidrogênio molecular ele fica biodisponível, assim como outros elementos que são muito fundamentais, são importantes para a nossa boa saúde, como, por exemplo, o magnésio. Então, fazendo um review para você. Por que a nossa água Kangen, produzida pela tecnologia Kangen, é realmente diferenciada? Porque ela é descontaminada nos 3 eixos, lá no eixo biológico, no eixo químico, né, na contaminação química, e também na física, como eu acabei de explicar sobre o processo de eletrólise. Ela também é equilibrada em minerais, porque você pode solicitar à máquina ali o nível de pH que você quer. Então, isso também é regulado pelo nível de eletrólitos de minerais disponíveis na água. Só que ela não é alcalina, com adição de produtos químicos, de elementos químicos. Ela é desacidificada. Por isso, ela tem um pH ajustável, né? Você pode escolher o nível de pH. Ela tem alta condutibilidade elétrica, como a gente falou, com um ORP negativo. Ela tem uma estrutura hexagonal microcluster e ela tem baixa tensão superficial. E tudo isso por meio do processo de ionização com eletrólise e rica em hidrogênio molecular. Então, olha a quantidade de informações, a quantidade de características que fazem com que a gente realmente tenha uma água bioperformance, uma água saudável. Muitas pessoas jamais conseguiriam compreender isso, porque elas realmente acreditam que água é tudo igual. A água da lavoura, a água que usa no laboratório, a água que a gente cozinha, também é a mesma água de beber. Né? E aqui nós temos algumas informações rapidamente sobre hidrogênio molecular. Eu falei anteriormente do Dr. Henri Marie Coadin. Ele foi estudioso das águas lá do povo Hunza, né? E também isso é muito interessante. Ele fala, a sua conclusão foi que a água dos Hunzas tinha propriedades únicas que contribuíram para a sua longevidade. Inclusive, existem vários livros que falam sobre o mistério da longevidade desse povo. E as pesquisas sobre hidrogênio molecular, né, no Japão, já são desde 1931, com água ionizada alcalina. E o Dr. Shigeo Ota, né, que é um fantástico, considerado o pai do hidrogênio molecular, traz muitas revelações em relação ao uso do hidrogênio como potencializador da regeneração celular. Esse aqui é um gráfico que a gente gosta de trazer para vocês compreenderem a evolução das pesquisas em relação ao hidrogênio molecular. E em 2022, mais de 2.000 artigos científicos foram publicados e 100 estudos em humanos. E para compilar tudo isso, gente, nós passamos por um grande desafio. A maioria desse conteúdo sobre água, como já diz o Dr. Laí Ribeiro, não está disponível em português. E não tem uma plataforma que organiza, que tem todas essas informações para que você consiga fazer um caminho, uma trilha. Então dá muito trabalho entender sobre tudo isso. Parece que é até proposital que a gente não tenha acesso a essas informações de uma forma organizada. Então nós trabalhamos durante esse ano de 2025 todinho para organizar essas informações de uma forma básica para quem está começando, para compreender o que é uma água de bioperformance, que vai muito além da hidratação de beber água. Né? Nós também nos dedicamos a entender um pouco mais sobre o código da vida, essa molécula que é a mais abundante no universo e que nós chamamos de hidrogênio molecular. Então, se você quer saber mais especificamente sobre esse tema, nós temos também um livro, todos são de leitura muito fácil para você compreender como o hidrogênio pode auxiliar na regeneração da sua saúde e ajudar outras pessoas. Mas se você quer entender mais sobre o efeito da desidratação em nível celular e que gera doenças crônicas e outras, você pode ler o livro Sede Oculta, que vai trazer um pouco mais sobre as doenças e como elas são impactadas com a desidratação em nível celular. E por último, nós estamos ainda no pré-lançamento, o legado da água, inclusive essa aula aqui traz um dos nomes que a gente trabalha nesse livro, para que você possa entender quem são os profissionais, os pesquisadores que se dedicaram para que nós hoje tivéssemos acesso a informações realmente relevantes sobre a água. Então, o legado da água é um compilado de 50 nomes, onde nós conseguimos reunir informações sobre água, água saudável e água de bioperformance. E aí eu gosto de dizer para vocês, essa aqui é a nossa queridinha, maravilhosa, água Kangen, a máquina K8, que produz até 8 tipos de água diferentes. Ela tem painel touchscreen, te ajuda a pedir água em 10 idiomas, né? Você pode testar.
ela é produzida, essa tecnologia, ela é produzida pela Enagic, uma empresa com mais de 50 anos no mercado, que tem um coração gigante, nasceu para ser milenar, tem um propósito muito grande de rede, de distribuição, de entrega, de saúde verdadeira. Então, assim, não é só vender um equipamento e deixar a pessoa para lá, não, existe todo um trabalho realmente de desenvolvimento, de uso. Então, essa empresa, ela vem transformando, hoje já está presente em mais de 120 países, levando realmente essa preciosidade que é esse equipamento, essa tecnologia. E aqui, gente, eu gosto de dizer para vocês o seguinte, a Enagic, ela carrega vários selos de qualidade, de padrão internacional. Dentre eles está o 9001, está o 14001 e também o ISO 13485, que, na minha opinião, é muito importante, porque ele registra, ele carrega a informação de que a empresa, ela produz equipamentos realmente de nível hospitalar, médico hospitalar. Ou seja, garante todo o processo de fabricação, todos os itens da fabricação é de responsabilidade da Enagic. Por isso, ela é muito comprometida com os resultados, com a água que é entregue pelo equipamento. E aí, eu gosto de dizer uma coisa nova aqui para vocês. Talvez alguns vão saber por agora. Esse equipamento produz até 8 tipos de água. Mas aí, muitas vezes, a pessoa não consegue compreender como assim, né? Ela produz uma água de pH 7, uma água limpa, neutra, equilibrada em minerais, uma água filtrada, ideal para tomar medicação, suplementos, preparar fórmulas infantis, né? É uma água indicada para pacientes hepáticos, né? Porque tem uma restrição também na quantidade de água a ser ingerida. Ela produz água da beleza, que possui propriedades adstringentes, com cuidado da pele e cabelo. Produz uma água superácida, antibacteriana, elimina vírus, germes, bactérias em até 30 segundos. Rica em ácido hipocloroso, que é fundamental para a cicatrização. Então, é fantástico tudo isso. Ela também produz uma água superalcalina, com pH 11,5. É uma água especial. Ela é produzida simultaneamente com a água de pH 2,5, sai pela mangueira superior. Reduz os óleos tóxicos de frutas, verduras, ideal para lavar os alimentos antes do preparo, como grãos. Reduz a quantidade de detergente na lavagem de roupas. Você pode fazer a dissolução disso ali no seu... Você sabia que o sabão em pó é utilizado porque ele torna a água que vem da torneira, que é um pouco ácida, levemente ácida, torna ela alcalina, e é por isso que a gordura das roupas se dissolvem, e aí a gente tem ali uma roupa limpa, mas através de um processo químico. Essa água também pode potencializar o seu detergente na limpeza das suas roupas, assim como também dissolve, né, as substâncias com base óleas, como, por exemplo, a maquiagem. E também produz as melhores águas de bioperformance do mundo, que são as águas Kangen, né? A água de pH 8,5, 9 e 9,5. São águas de livre demanda, isso é muito importante falar, porque tem equipamentos que produzem em quantidade reduzida, tá? Então, ela é uma água rica em hidrogênio molecular, com ARP negativo, microcluster, alcaliniza o organismo sem uso de aditivos químicos, fortalece o sistema imunológico, é ideal para cozinhar os alimentos, realça o sabor, é ideal para bebidas, enfim, uma infinidade de aproveitamento dessas águas especiais, dessas águas Kangen. Além disso, você pode ainda fazer um aditivo mineral, uma água suplementada, nanofracionada, com as moléculas isoladas, né, de magnésio e cálcio. Então, é fantástico você ter esse equipamento na sua casa. E aí, o que faz com que ela se torne, gente, completamente diferente do que tem no mercado. Não adianta comparar o equipamento Kangen com um filtro de luxo. Não, a máquina Kangen não é um filtro de luxo, não é um filtro caro, é uma usina de produzir saúde. Então, ela vai ser diferente. Aqui nós temos um outro modelo, modelo Platino, também muito fantástico. Nós temos também a Anespa, que é essencial, maravilhosa para quem precisa ter uma pele hidratada, né? Tem para as pessoas, principalmente, que têm alergia a cloro, ela é fantástica, é o equipamento mais vendido no mundo pela Enagic. Aqui nós temos também um suplemento alimentar de cúrcuma, soft gel, feito com água Kangen, que também é sensacional. Esse estou mostrando para vocês alguns dos produtos que a Enagic trabalha hoje no Brasil, e eu gostaria muito que vocês compreendessem que se você mudar a sua água, você muda a sua vida. A água Kangen, ela é ecológica, ela pode ser utilizada por crianças, por idosos, por pets, sem nenhum risco, sem nenhuma contaminação, sem nenhum prejuízo. Pode ser utilizada nas mucosas, nas vias oral, enfim, não vai causar nenhum dano, tá? Então, isso é o que a gente faz aqui. E é por isso que eu estou aqui com vocês, e se vocês querem saber mais, se você está aqui comigo pela primeira vez, não conhecia essa apresentação e quer saber mais, eu te convido a entrar no nosso grupo do WhatsApp, Aplicabilidade das Águas Kangen, e por lá a gente manda informações todos os dias para que você possa
elevar o seu nível de consciência, aprender um pouquinho mais todos os dias e também ter acesso a um tira dúvidas com a gente no privado. E, se você puder, deixa o seu feedback aqui na nossa pesquisa, manda a sua informação, a sua dúvida, a sua crítica, e nos ajude a melhorar essas informações para chegar ao maior número de pessoas possível. É isso, eu acho que eu trouxe aqui algumas informações e eu fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo até o final dessa apresentação. Então, eu vou abrir aqui, vou encerrar a minha apresentação e vou abrir para vocês falarem comigo, tirarem dúvidas. Estou à disposição nesse momento.